Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Bem, então hoje nós iniciamos o programa Momentos Espirituais. Estamos gravando o programa que irá ao ar na próxima sexta-feira na Rádio Capela FM, no dia 26 de junho de 2020. Hoje, na primeira parte do nosso programa, estudaremos o capítulo 14º, intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe, mais especificamente no item que fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. E na segunda parte, reiniciaremos o estudo do prefácio da obra Paulo e Estevão. Muito bem, então nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Lucas e também do evangelista Mateus a seguinte passagem de Jesus: Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Então, isso se encontra lá nas anotações tanto de Lucas e Mateus, como também de Marcos. E lá no Decálogo, o Decálogo são os 10 mandamentos. Lá no livro de Êxodos, no capítulo 20, versículo 12, nós vamos encontrar a descrição do 5º mandamento. O 5º mandamento é: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Honrai vosso pai e vossa mãe. Então, como nós temos aprendido, né, e dizemos assim com frequência, com o professor Severino Celestino da Silva, quando ele diz honrai vosso pai e vossa mãe, honrai é mais do que amar, né? É fazer algo mais. Então, esse mandamento que se encontra lá no Decálogo de Moisés é um dos 3 mandamentos propositivos, ou seja, é uma ordem que é dada para você fazer, para você praticar. Os outros mandamentos são orientações, vamos dizer assim, negativas, né? Orientações passivas. Basta você não fazer, né? Ou seja, não roubarás, não assassinarás, não cometerás falso testemunho, não cometerás adultério, etc, etc. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, honrai vosso pai e vossa mãe e guardai o dia de sábado. Essas são as propostas positivas. E também aprendemos com o professor Severino Celestino
que o correto não é não matarás, o correto é não assassinarás. Porque se você, por exemplo, você está diante de uma situação em que você tem que se defender, e nessa sua defesa você mata alguém, então isso você não está infringindo o mandamento de Deus, porque você foi uma autodefesa, você está fazendo aquilo que nós aprendemos como lei de conservação, que é uma das leis morais que o Kardec colocou lá na obra O Livro dos Espíritos. Agora, o correto é você dizer não assassinarás, porque quando você comete um assassinato, esse assassinato ele se dá porque a outra pessoa não está ela está sem defesa. Então, por exemplo, por isso que o aborto é um crime hediondo aos olhos de Deus, né? E, na minha opinião, deve continuar sendo um crime mesmo. Isso não significa que a mulher que o pratique, que nós vamos virar as costas para ela, que nós vamos deixar de ampará-la, vamos deixar de auxiliá-la. Mesmo porque, muitas vezes, a mulher pratica o aborto pressionada pelo namorado, pelo marido, por quem está no envolvimento lá da sua convivência. Agora, quando você assassina um feto, é um feto indefeso. E quando você também assassina um inimigo através de uma armadilha, uma situação inesperada para ele, evidentemente que também ele não tinha ocasião de se defender. Então, o judaísmo faz essa diferença entre não matarás e não assassinarás. E o outro comentário que é continuidade do mandamento, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, que é uma proposta positiva, né? Que aquilo que devemos fazer porque se nós fizermos isso, nós viveremos longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então todos nos recordamos também de bem-aventurados os mansos e pacíficos. E bem-aventurados os mansos e pacíficos, por quê? Porque possuirão a terra. Ou seja, aqueles que amam os próprios familiares, aqueles que honram os próprios familiares, evidentemente que têm um comportamento pacífico, um comportamento de mansuetude. E, evidentemente, que esse comportamento vai fazer com que nós continuaremos reencarnando no planeta Terra e, dessa forma, vai se cumprir esse mandamento, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, essas eram as minhas considerações iniciais e eu gostaria de ouvi-los. Egimar, gostaria de ouvir a sua opinião, querido. Fique à vontade. Boa tarde a todos aí. É um prazer estar com todo mundo, aprendendo um pouquinho. Então, nessa passagem aqui, uma das coisas que Jesus enfatizou muito nessa passagem aqui na Terra é que nós devemos fazer a caridade e buscar amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E o que acontece quando esse nosso próximo é o nosso pai ou a nossa mãe? Então nós temos nesse caso uma situação, uma obrigação ainda maior, né? Que é o da piedade filial. Nós devemos ter, além do nosso respeito, nós devemos estimá-los, obedecê-los, né? Ou de outra forma, né? Devemos fazer muito mais do que nós fazemos para
para com o nosso próximo, quando esse próximo são os nossos pais. E nós, quando a gente fala de pai, né, honrar ao pai, nós não estamos nos limitando apenas aos pais biológicos, né? E também aos pais que ocupam esse papel, né? Que pode ser um pai que nos adotou, né? Para nos cuidar, né? Ou uma avó, então qualquer pai, né? E uma coisa que eu gostaria de ressaltar também é que os irmãos espirituais nesse trecho do Evangelho, né, eles deixam bem claro que aqueles que não cumprem com esse mandamento, de uma forma ou de outra, vai sofrer alguma consequência, né? E essas consequências podem ser mais ou menos rigorosas, e essas consequências elas podem acontecer tanto na presente encarnação como numa próxima encarnação. Então, e muitas vezes a gente já pode estar passando por vivenciando essa consequência na própria encarnação, uma forma de que a pessoa está passando, uma situação de dificuldade, né? Então, quando nós falamos em honrar o nosso pai, nossa mãe, nós não estamos falando apenas de ter respeito. Nós não estamos falando apenas de obedecer o verniz da nossa sociedade. É muito mais do que isso, né? É ajudar os nossos pais nas necessidades, às vezes nas necessidades, dar o máximo que a gente pode dar para eles, né? O repouso na velhice, dar atenção, zelo, carinho, né? Com o mesmo empenho que eles trataram da gente quando nós éramos crianças, né? Então, esses são um pequeno comentário aí a respeito dessa passagem do Evangelho. E eu agora passo a bola para os meus amigos aí para Beleza, Edmar. Obrigado. Fatinha, gostaria de ouvi-la, querida. Fique à vontade. Tá sem o áudio, Fátima. Fátima, você precisa habilitar o áudio, querida. Isso. Boa noite a todos os nossos amigos, a todos os nossos ouvintes. Este capítulo é muito lindo. Ele é muito importante. Quando programamos a nossa nova existência para reencarnarmos, necessitamos muito que tenhamos duas pessoas a nos ajudar, um pai e uma mãe. E o fato de eles se proporem a nos receberem já seria o bastante para que sempre agradecêssemos a eles. Mas se não fosse só isso, ainda tem mais. Quando estamos encarnados, talvez por bênção divina de Deus, fica quase que impossível não amar uma criancinha que acaba de nascer. Então, esquecidos de todos os problemas passados em outras encarnações, passamos a receber uma quantidade enorme de amor. Passam noites em claro, cuidam da gente, cuidam da parte de saúde, de toda a nossa existência. E quando envelhecem, cuidar deles, respeitá-los, amá-los, seria o mínimo que poderíamos fazer. Infelizmente, nem sempre é assim. E isso é muito triste. Mas devemos sempre ensinar nossos filhos a plantar essa semente no coração deles para que isso passe adiante para outras crianças, para outros adultos, para outras famílias.
O amor pelos nossos pais tem que ser grande, independente de como eles são. Porque só o fato de vivermos já é o bastante para sermos gratos. Deixo a palavra para mais um amigo completar. O Bruno, lá na obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, e psicografada pelo médium Divaldo Franco, nesse capítulo, ele abre o capítulo da seguinte maneira: a constituição de uma família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. Então, eu estou rolando a bola para você. Ou seja, não é resultado de acidente biológico constituir uma família. Com certeza, Marcelo. Muito obrigado aí por essa bola. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. É sempre um privilégio e um prazer muito grande estarmos aqui com essas reflexões e, coincidentemente ou não, tem a ver com a reflexão que eu trouxe para o programa de hoje, né? Que é o item 9, que fala um pouquinho da ingratidão dos filhos para com os pais e os laços de família, né? Esse item 9 é uma instrução dos Espíritos, que foi trazido pelo grande Espírito de Santo Agostinho, que sempre nos enche aí com o seu conhecimento e nos traz essas clarezas aí do Evangelho e também da doutrina espírita, né? A ingratidão por si só, viu, Marcelo, ela é mais um dos filhos, né, do egoísmo, né? Isso que faz com que a gente desenvolva a ingratidão. Mas nesse ponto, acrescentando a tudo aquilo que os nossos companheiros já colocaram a respeito desse tema, nós temos que ter um cuidado ainda maior quando nós falamos no item honrar o pai e a mãe, né? Logicamente, na parte material, na parte do carinho, na parte do sentimento, tudo isso que foi colocado é muito verdadeiro, né? Mas a doutrina espírita, ela veio nos trazer um conhecimento mais aprofundado disso, né? E aí, então, com essa passagem de Santo Agostinho, a gente descobre, né, que ele nos coloca a luz sobre essa verdade, que nós, como espíritos, né, quando nós desencarnamos, nós levamos juntos as nossas paixões, né, e também as nossas virtudes, bem verdade. Mas só que as paixões e as virtudes, elas são próprias da nossa natureza, da natureza do nosso espírito, né? E quando nós chegamos lá no plano espiritual, a nossa consciência, ela se expande um pouco mais, porque nós não estamos mais presos à carne, à matéria, nós não estamos mais dentro desta gaiola, então a nossa consciência se expande um pouco mais, e a gente é capaz de fazer uma análise daquilo que a gente teve na última encarnação. Então nós começamos a descobrir as lágrimas que não enxugamos, as pessoas que magoamos, as pessoas que nós fizemos o mal, nos vingamos, ódios que nos nutrimos, né? E esses sentimentos, eles fazem com que a gente fique muito mal. Vem o sentimento do remorso para o espírito, né? E ele começa a perceber que ele perdeu tempo, né? Ele perdeu tempo na encarnação, que ele perdeu um tempo precioso de crescimento e de recuperação. E aí, pela misericórdia do Pai, né? Pelas suas leis justas, após uma grande análise, após uma reflexão desse espírito, ele decide reencarnar para o quê? Para consertar as suas falhas, para melhorar as suas atitudes, para reconstruir, muitas vezes, aquilo que ele destruiu. E aí eles pedem permissão para os benfeitores espirituais, que são responsáveis
pela povoação dos mundos e pelas reencarnações, pelos processos reencarnatórios, pede a permissão para reencarnar na família de quem ele detestou, né? Que incrível isso, né? Por quê? Naquele que ele nutriu os piores sentimentos, porque ele sabe nesse momento aquela máxima que Jesus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, assim como a Fátima colocou muito bem na reflexão dela. Então, essa nova encarnação, ela é planejada, né? Ela é planejada, e dentro dessa nova encarnação nós podemos ter dois caminhos: o sucesso ou também o fracasso. Então é muito importante que a gente pense nos nossos pais, porque eles são a porta, eles são o portal que nos traz a possibilidade de reencarnarmos. E com certeza esses espíritos estão relacionados na nossa existência de diversas formas. Então esses sentimentos menos nobres, né? Muitas vezes a gente nota em certas crianças, e não tem sentido, porque elas são muito pequenas. Às vezes os pais, a gente lê algumas notícias, né, de mães que combatem seus filhos. Então tudo isso está relacionado ao grande novelo que nos une todos como espíritos, né, na nossa família espiritual. Nós, para ingressarmos aqui, nós precisamos de um corpo. Nós precisamos de um corpo que é gerado na Terra. E esse corpo é gerado por duas pessoas, que eles recebem a missão, e eles também têm que ser coniventes com essa missão de receber esse espírito que vai reencarnar. E todos eles, a finalidade maior e total é a progressão, é a evolução e o crescimento. Então os pais, eles têm aqueles cuidados todos com a educação, né? E lá na frente Deus vai perguntar para eles, diz Santo Agostinho, né? Lá na frente Deus vai se questionar o que fizeram do filho que lhe foi confiado, né? Então eles vão ter que prestar esclarecimento. E os filhos também, o que fizestes para aqueles que te proporcionaram a reentrada e a reencarnação para o seu crescimento e evolução. Então essa relação dos pais e filhos sobre o olhar da doutrina espírita, ela é muito importante, muito importante. E nós devemos sempre pensar a respeito disso. E para finalizar a minha reflexão, eu gostaria de salientar aqui a história que nos relata André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, no livro Os Missionários da Luz. Nesse livro, André Luiz conta a história de Segismundo, que o José Irmão sempre narra de forma brilhante essa passagem, né? Mas só para a gente lembrar, né, que Segismundo, por merecimento, né, por inúmeros merecimentos, ele conseguiu que espíritos muito dotados de grande bagagem espiritual, né, que eles conseguissem que Segismundo, esse espírito, encarnasse numa família que abrigava duas pessoas, que seriam o pai e a mãe dele, que tinham convivido na última reencarnação dele, para um ajustamento, para um regramento e para construir, né, um equilíbrio entre esses três irmãos, porque eles estavam vivendo num desequilíbrio muito grande. Então vocês vejam que Segismundo conseguiu isso porque ele atuou de forma muito fraterna no plano espiritual, atendendo aos irmãos necessitados, fazendo todo tipo de caridade. Então ele conseguiu merecimento para isso. Mas na última encarnação dele, Segismundo tinha assassinado Adelino, que era casado com Raquel, justamente para que ele, se vendo livre de Adelino, conseguisse casar com a Raquel. Ele causou um grande desequilíbrio nesse casal. E a Raquel,
dentro desse desequilíbrio, ela tendeu e foi para o lado das drogas e da prostituição. E dentro dessas drogas e prostituição, ela acabou por se suicidar. E o Segismundo também, como viu que o plano dele não havia dado certo, também caiu em desequilíbrio e também se suicidou, causando grandes desequilíbrios, desajustes e degradação. Eu deixei o link de um artigo na internet, no chat, talvez o Guilherme consiga depois colocar para que todos possam dar uma lida mais ampla nessa história e nos comentários a respeito da reencarnação e desse verdadeiro planejamento que existe entre os pais e os filhos. Então, por isso, atenção nesse mandamento, porque ele é muito importante para todos nós. Muito obrigado a todos aí. Adriana, lá na questão 290, nós vamos encontrar 290 de O Livro dos Espíritos. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Aí os benfeitores respondem: isso depende da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Se um desses parentes está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acrescente a isso que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então veja você que nem sempre nós nos reunimos com os parentes e amigos que temos afeição depois da morte. Fique à vontade, viu, querida, nos seus comentários. Só quis fazer como é que se diz, passar a bola para você, mas não precisa se ater a esse tema. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos. Também é muita alegria estar aqui junto com cada um de vocês. E realmente esse capítulo, ele é um capítulo que toca bastante, né? A Fátima começou a falar, eu já comecei a me segurar aqui, porque realmente a gente tem que ser muito grato pelos pais que a gente tem. Sem eles a gente não estaria aqui, e com certeza a gente carrega muito mais deles do que a gente acha. E assim como cada um já falou, né, nessa encarnação, hoje nós estamos como Adriana, Marcelo, Fábio, Edmar, mas nós não sabemos o que nós éramos nas anteriores, né? Então, com certeza, essa grande família, não só de sangue, né, onde você é gerado por uma mãe, por um pai, essa família, ela não para ali naquele círculo que você conhece, né, do lar. Essa família é uma família muito maior. E realmente, quando a gente fica longe das pessoas que a gente ama, que a gente tem afeto, deve ser realmente um castigo muito grande, né? Porque todo mundo quer estar perto de alguém que gosta, de alguém que tem carinho, de pessoas que a gente sabe que são aqueles irmãos de verdade, né? Então, eu acredito que esse mandamento, ele realmente é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente vê muitas famílias se desfazendo por falta de amor, falta de comunicação. E realmente é difícil trazer esse amor de Jesus para o nosso meio, né? Onde a gente ainda está muito preso com coisas exteriores, né? E a gente não deixa o nosso interior falar mais alto, né? Aquilo que realmente é a nossa essência. E pode ser fácil a gente falar, bom, para você é fácil falar, honrar pai e mãe, você vem de uma boa família,
sua mãe e seu pai sempre foram presentes, né? E muitas vezes a gente vê muitas famílias onde não tem ou o pai ou a mãe, ou nenhum dos dois, né? Ou é um tio, um avô, enfim, algum parente que você ali convive. Mas de uma coisa a gente não pode fugir. Todos nós temos um pai e uma mãe em cada existência. E a essas pessoas a gente realmente deve toda a nossa gratidão, porque senão não estaríamos aqui. E para aquelas pessoas que muitas vezes têm muita dificuldade com um pai, com uma mãe, ter esse conhecimento de que talvez a gente não entenda o motivo, mas que a gente deva essa honra, esse amor, esse respeito, já alivia bastante a nossa missão, né, de realmente aprender a amar. Eu acredito que esse mandamento, ele é uma lição de casa para que a gente consiga, começando uma lição bem pequenininha ali, aprendendo a saber amar, né, aprender a amar, e aí depois começar a expandir isso para todos os nossos irmãos, né? Tem aqui até a passagem que Jesus fala, né? Quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos. E essa família, ela é uma só. E o dia que a gente conseguir entender isso, vai ser muito mais fácil a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Porque a gente vai se ver como irmãos. Tem uma historinha, na verdade é uma história verídica, né? Eu não sabia e aprendi hoje buscando o tema. O Haroldo Dutra estava contando uma história, não sei se vocês já conhecem, que tinha uma mocinha jovem numa cidade do interior de Minas e que era muito pobrezinha, já conhecem, né? Muito pobre e tal. Bom, resumindo, ela sai da cidadezinha dela, vai para o centro da cidade, vai trabalhar como empregada doméstica numa família. E essa família até que era muito boa de coração, acho que o pai, ele trabalhava num banco, se eu não me engano, enfim, era uma classe média, tinha uma situação boa, e a mocinha começou a trabalhar ali como empregada e acabou se apaixonando pelo filho desse casal e ficou grávida. E naquele tempo era um escândalo, né? 1970, se eu não me engano, ou por volta disso, a família acabou tendo que tentar camuflar ali aquela situação, deve ter pego o filho e mandado estudar em algum lugar fora, enfim. E a mocinha ficou ali grávida, trabalhou ainda mais algum tempo, mas teve que voltar para a cidadezinha dela, onde ela passava muita necessidade, tinha que viver muitas vezes à custa de favores dos irmãos e tal. E aí, ali naquela cidade, ela teve um filho. E aí ele contando, né? Eu acho engraçado que ele não se emociona, né? E aí ele fala assim, e ali nasceu Haroldo Dutra. Ou seja, era a história dele, que poderia ser uma pessoa super revoltada, porque o pai, a família abandonou, e pelo contrário, ali ele estava dando testemunho de que assim, ó, vocês me perguntam se é fácil, se é difícil amar, se é fácil perdoar, sem eles eu não estaria aqui. Então ele estava dando o exemplo de gratidão, de ter uma mãe que teve aquela história e de ter tido um pai. E ele carregava isso com amor e não com ressentimento, né? Então eu achei bonita a história, porque eu nunca esperava que ele fosse falar um testemunho próprio, né? Achei que ele ia contar uma história e que ia ser uma pessoa de fora, mas achei bonito porque realmente exemplifica que mesmo nas dores, mesmo nas situações mais difíceis, a gente deve essa honra ao pai e à mãe. É isso. Legal, querida. Obrigado aí. Essa história realmente é muito emocionante, né? Marcos Melo, gostaria de ouvi-lo. A doutrina da reencarnação, alguns acham que ela restringe, que ela limita os laços de família.
E os benfeitores espirituais, eles dizem justamente o contrário, né? Que a reencarnação amplia os laços de família, porque também amplia os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho, no nosso servo, pode achar-se um espírito que tenha pertencido à nossa família consanguínea no passado. Então, longe da reencarnação limitar, né, a fraternidade entre as pessoas, ela amplia esses deveres, né? Gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade. Esse passe que é um passe de Gerson, né? A bola veio redondinha para mim. Obrigado, Marcelo. Não, realmente, assim, há muitos, diversos, inúmeros motivos os quais nós reencarnamos em uma família, né? Motivos como resgates, como missões, né? Como acertos, né? A gente vê, às vezes, até barbaridades acontecerem entre famílias, como nós vemos também coisas lindas acontecerem entre famílias, né? Porque até eles estão juntos numa reencarnação, a grande parte da família está, digamos, na mesma sintonia e um deles lá não está, né? Até porque nada é por acaso, ele está nessa família para aprender, né? Essa convivência fraterna com os outros, enfim, existem inúmeros motivos desses laços, dessas reencarnações, criando esses laços carnais, né? E eu até cito um, né, Marcelo? A gente já comentou muitas vezes esses casos, naquele João Hélio, lá do Rio de Janeiro, aquele menino que foi arrastado de carro, e os pais ficaram desesperados, que ele desencarnou muito cedo, né, com 8 anos, e ao final dessa tragédia, né, que roubaram o carro, ele ficou preso no cinto e foi arrastado quarteirões, né? Os pais, depois de alguns anos, receberam em um centro uma carta, né, psicografada deste menino, desse espírito, agradecendo a oportunidade que eles tinham dado a ele de reencarnar. Ele ficou mais de 300 anos aguardando uma oportunidade, e, claro, ele iria reencarnar numa família que ele vitimou, né? Ele teria que fazer esse acerto, pelo menos com essa família, e este casal, esses 2 outros espíritos, concordaram em recebê-lo. E é claro que houve um perdão, né? O perdão através do laço de amor. Aquele casal perdoou ele, até pelo fato que ia sentir muita falta dele nessa vida encarnada, daquele menino, daquele bebê. Eles lamentaram muito aquela perda. E aquele era o carrasco deles, digamos assim, no passado. Então a gente vê essas histórias tão lindas que a espiritualidade ela arranja para que espíritos possam se reunir nesse planeta de prova e expiação. E qual é a fórmula? A fórmula é o amor. Sempre é o amor, né? Se é uma reencarnação de conflituosa, é o amor que vai resolver isso, né? É o amor que vai resolver essa história. Então, é sempre o amor. E o amor faz crescer esta família, essa família espiritual. E eu quero lembrar uma história de mineiro aí, né? Também, nós falamos dos mineiros. Em Minas, né, Marcelo? Muitas vezes as pessoas são conhecidas como filho de fulano. Meu avô se chamava João Sebastião de Melo, mas todo mundo chamava ele de João Pedro. Eu conheci ele como João Pedro, não sabia que ele se chamava São João Sebastião. Por que João Pedro? Porque era o João, filho do Pedro. Como você não pode honrar o seu pai se você leva praticamente o nome dele para a vida, né? E isso, em Minas é assim. Você conhece o fulano? Fulano? Quem? Não, é o filho de Cicrano. Então, ele é conhecido porque ele é filho do outro, né? Então, você vê que a história, ela tem que ser
honrar este nome, esse pai, tem que ser lindo, porque às vezes, muitas vezes, você está levando o nome dele para frente, né? E isso, assim, a gente sabe que na história da humanidade sempre foi assim, os sobrenomes, né, sempre ligados ao nome do pai. Até lá, acho que na Suécia, Anderson, né? Anderson é o filho do Ander, né? Esses nomes, Anderson, não sei o que lá, são sempre citando o ancestral. Então, filho isso do André, né? Anderson, filho do André. Filho do André. Para nós, Ander, né? André, né? Ander. E assim, você às vezes leva o nome da família, leva o nome do pai, né? Então, não só por isso, honrar o pai e a mãe é a nossa obrigação. Eles nos deram a oportunidade de reencarnar no seu seio familiar, é a obrigação, né? E só por isso nós já deveríamos muito a eles, muito. Agora, sem contar as fraldas, as noites mal dormidas, né? Que a gente muitas vezes não reconhece. Então, na velhice deles, nós temos que tratar eles com o dobro de cuidado com que eles nos trataram, né? E se não nos trataram, nós temos que tratá-los com o dobro de cuidado, né? O dobro de amor, né? Para dizer para eles que o amor prevalece. O amor é o primordial, é o que vai nos elevar. E assim a família vai crescendo, as famílias espirituais vão aumentando até tornarmos, como a Adriana falou, uma só. Beijo. É isso aí. Beleza, Marcos. Obrigado, querido. Ô Zé Fernando, que alegria você estar conosco de novo, né? E gostaria de saber de você, a reencarnação, ela diminui a importância que muitas pessoas dão à genealogia. Porque eu pertencia a uma família com tal nome, com tal brasão, com tal poderio. E realmente, né, isso é correto, né? Os benfeitores espirituais respondem. Está lá na questão 205A. Só que eles completam, né? Eles completam que essa importância, ela se assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, isso é que essas pessoas veneram nos antepassados. Uma pessoa que ficaria envergonhada de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não impedirão que as coisas sejam como são, que não foi consultando a vaidade de certos homens que Deus formulou as leis da natureza. Então, eu gostaria de ouvir o seu comentário, mas não necessariamente precisa se ater a essa colocação da 205. Tá legal? Fique à vontade, querido. Eu quero parabenizar a todos pelos que já falaram, que é realmente tudo que a doutrina nos traz, nos apresenta, não é? E quero dizer, não sei se eu estou à altura de dar resposta a esse questionamento. Eu vejo que o mal que nos aflige a todos é justamente o egoísmo. O egoísmo eu tenho para mim que é o pai de todos os vícios, dentre eles o orgulho, a vaidade. E você trilhar o caminho, como a gente sabe que existe ainda hoje, né? O filho de, ou você sabe com quem está falando, é uma situação muito triste quando a gente presencia isto, porque mostra que essa pessoa, esse irmão,
ele ainda está arraigado na questão da importância material do nome. Qual era a importância do nome de Jesus? Ele era filho de quem? Ele nasceu num palácio ou ele nasceu na manjedoura? Sua mãe Maria, pelo que a história nos relata, era uma mulher simples, sem nome. Então eu vejo que toda vez Qual o sobrenome de Jesus, né, Zé? Qual o sobrenome de Jesus? Pois é. Talvez se fosse no dia de hoje, fosse Jesus Cruz, né? Infelizmente, sim. Concordo com você. Tom Cruise e Jesus Cruz. Eu penso que, como já foi colocado pela Fátima, se eu não me engano, o Marco Melo falou também, o nascimento não é um acaso. Não há para Deus acontecimento fortuito. Tudo está devidamente marcado, organizado. E isto vai além do que a gente possa imaginar, porque o meu relacionamento com o meu avô já estava antes do meu avô reencarnar. Já estava marcado que eu seria neto. Que eu teria aquele que era o meu bisneto, ou sei lá se eu tenha sido até o meu próprio bisavô. Então, preste atenção. A importância do nome ou da genealogia é só para a Terra. O que importa é o que nós fazemos com os conceitos que este ser maior chamado Deus, Criador de tudo no universo, de tudo, único Senhor de todas as vidas e o único Senhor do tempo, nos concedeu, por misericórdia infinita, no reencarne, que é agir agora dentro daqueles conceitos que Jesus nos trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não devemos jamais, entendo eu, afastar desses conceitos que a doutrina espírita bem nos alerta. Nos elucida de forma assim maravilhosa, nos colocando diante das responsabilidades e das consequências que virão, das escolhas certas ou equivocadas que fizermos no trato com qualquer pessoa, mas muito mais, como já foi falado por todos aí, com aqueles que assumiram a árdua tarefa de serem nossos pais, de serem aqueles que trariam para nós a educação comportamental. Lógico que às vezes a gente se pega diante de situações que nos revolta, que dá vontade de fazer, tomar caminhos que não são aqueles apresentados por Jesus ou reafirmados pela doutrina espírita. Mas aí, curiosamente, você se lembra do pai e da mãe. Nossa, foram retos, nunca tiveram uma vírgula, nunca tiveram uma mancha. Eu, filho deles, vou fazer algo errado para que a sociedade depois fale: nossa, você viu? O filho de tal, eu desonrei o nome deles. O filho de tal agiu mal, porque nós não seremos apontados apenas por nós mesmos, ainda mais em cidades interioranas como a nossa, que tem 50 mil, 30 mil, 40 mil pessoas, e todo mundo sabe de onde a gente veio. Então, quando erramos, afetamos a memória deles, e isso é desonrá-los. E isto sim é um problema de genealogia. Se a genealogia for vista, então, pelo lado de que você tem que se manter íntegro para ser honesto àqueles que vieram anteriormente a você e lhe deram um nome,
eu acredito que estaremos dentro dos conceitos de Cristo e, quem sabe, podendo herdar a terra modificada um dia. Podendo fazer parte das partículas Mach, do inglês, né? Mach Flanagan, Macintosh, filho de Tosh, filho de Flanagan. Que saibamos honrar realmente, saibamos respeitar realmente. Muitos de nós talvez não tenhamos até mesmo fisicamente os pais, mas como a morte não existe para nós espíritas, mais um motivo para honrá-los onde estiver. Não esqueçamos jamais, como já colocado hoje, que talvez não estaremos junto deles após o desencarne. Como a mãe de André Luiz, que orava, pedia por ele, mas estava em plano superior, não tinha como estar com ele. Alcione, na própria obra Renúncia, de Emmanuel, que estava em plano superior ao da sua cara metade, vamos dizer assim, não é? Mas eles estão lá. Eles estão lá e merecem o nosso respeito, a nossa atenção, principalmente a nossa honradez de conduta de maneira cristã. É isso. Muito bom, Zé. E isso que você colocou também vale em termos espirituais, né? Porque muitas vezes nós praticamos atos que os desonrariam e eles se encontram lá no mundo espiritual, entendeu? E eles também ficariam envergonhados pelos atos menos felizes que cometemos aqui, mesmo estando lá no mundo espiritual. Mas, lógico, você quis colocar no contexto material, mas vale para todas as situações. Eu diria assim, não só envergonhados, mas com toda certeza entristecidos. Sim, sim. Muito bom, Zé. Obrigado, querido. Fábio, gostaria de ouvi-lo sobre o tema. Fique à vontade, querido. Para mim não vai ter perguntinha? Tem uma perguntinha aqui, ó. Não precisa não, eu só falei porque eu fiquei um pouquinho com inveja aí, mas não precisa não. Eu tenho aqui uma coisinha para falar já. Então você fala que depois eu vou fazer a perguntinha, tá bom? Tá bom. Olha só, eu estava vendo aqui, hoje eu escutei uma palestra do Haroldo Dutra Dias, e ele me relembrou de um trechinho da Gênese. Ô Zé, você já percebeu que nós somos fãs aqui do Haroldo, né? Já deu para perceber, né? Pois não, Fábio, desculpe. É verdade, Marcelo. Então sim. Ele falou um trechinho lá da Gênese que cai certinho para o estudo de hoje. Ele falou assim, ó, ele estava falando sobre o instinto, né? Um estudo teórico sobre o instinto. E aí ele vai e cita o instinto maternal. Ele fala assim, ó, o instinto, Kardec falando, o instinto maternal, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Porque antes ele fala que o instinto é sempre um guia seguro, que o amor de Deus criou para nos sustentar na evolução, enquanto nós ainda não temos capacidade de discernir. Então vem o instinto e essa força do amor de Deus, né, que nos impulsiona para o caminho correto, que nos impulsiona para a evolução. E aí ele fala que dos instintos, o instinto maternal é o mais nobre de todos. E o materialismo tenta rebaixar, né, para forças atrativas da matéria. Mas esse instinto fica realçado e enobrecido. Aí vem a frase maravilhosa, que ele fala assim, ó: por intermédio da mãe, né, o próprio Deus vela pelas criaturas que nascem. Deu para captar?
por intermédio da mãe, né, que está coberta de instinto e de amor que ela já conseguiu desenvolver também, né, o próprio Deus vela, cuida, né, das criaturas que nascem. É maravilhoso isso, né? Então, o próprio Deus está falando pelos nossos pais. Ele falou mãe aqui, né? Mas o próprio Deus está atuando pelos nossos pais em nós. O amor de Deus está atuando em nós pelos nossos pais. E aí eu volto para completar o que você começou falando, Marcelo. Você falou que honrar é mais que amar, né? Você lembra? Aí, ó, honrar pai e mãe está na base da revelação, certo? Para o próximo, o que nós devemos dar? Amor, não é? Amar ao próximo. Isso que está na revelação. Amar ao próximo como a si mesmo. E quem são os próximos mais próximos de nós? São os nossos pais. Então, para eles, mais do que amor. Para eles, honra. Que significa o quê? Honrar significa dignificar, respeitar, distinguir. Isso tem um pouco a ver com submissão, né? Com condescendência e, acima de tudo, gratidão. Comentário simplesinho, mas eu acho que muito conveniente. Maravilha, Zé. Como a gente já está... Obrigado pelo Zé. Maravilha, Fábio, desculpe, maravilha. Como a gente já está com o horário já avançado, e eu preciso ouvir a Sônia também, então exatamente. Vou ficar te devendo a pergunta para a próxima semana, tá legal? Eu vou anotar aqui, peraí. Então tá bom, vamos lá, Sônia, gostaria de ouvi-la. Tem nesse livro que eu adoro, Vivendo o Evangelho, do Antônio Baduí Filho, que é uma coleção de dados que o André Luiz fala sobre cada capítulo do Evangelho, né? Eu acho muito interessante que tem uma passagem que me chamou a atenção, que ame a sua família, mas não faça deste amor um apego obsessivo. Então nós temos que ter uma situação que não extrapole o bom senso e que tenha um equilíbrio, né? Que o amor excessivo, ele também não é bom, ele é negativo. E como eu estou fazendo a leitura, o áudio, na verdade é o audiolivro do Céu e Inferno, né? Uma das obras do Allan Kardec, e já estou no final, naquela fase da segunda parte desse áudio, onde entra todas as coletâneas de casos que foram psicografados na época da formação deste livro, conta a história de uma mãe, né, que tinha um filho muito querido. Esse filho acabou adoeceu por volta dos seus 18 anos. Antes de morrer, ele sofreu bastante, por uns 2, 3 anos. A mãe debruçou todos os cuidados em cima deste filho, no zelo, né? Até o momento que o rapaz percebeu que ele já estava na fase final da vida dele, né? E a mãe, neste momento, ela participou. Vai, filho, vai tranquilo, vai em paz, porque nós vamos nos encontrar. Eu irei logo em seguida. Foi a situação. Nesse momento, tinha os familiares junto, nessa passagem do rapaz que estava desencarnando, e os familiares entenderam que aquilo era uma maneira de ela expressar o carinho e a atenção que ela tinha pelo filho, e o zelo, né? Bom, enfim, ela saiu do recinto, o pessoal estava fazendo os preparativos para o velório e posteriormente o enterro, e procurando alguns momentos depois sobre a mãe, a encontraram num celeiro enforcado. E esse espírito acabou sendo enterrado junto com o filho, né? Porque acabou tendo essa situação. O enterro foi junto com o filho.
E depois acabaram evocando essa mãe, e ela, claro, né, ela foi uma suicida, e ela não se encontrou com o filho, para mostrar que esse ato não é a forma correta de a proximidade dos nossos afetos. A ilustração dessa história é mostrar que ela estava no local muito longe do filho dela. E ela estava em sofrimento, ficou muito brava, estava blasfemando e falaram, tiraram meu filho, não me deixou aproximar do meu filho, porque ela estava em zona vibracional diferente a do que o filho, resgatando a sua condição de espírito pela doença. Ele sempre foi um espírito de conformidade daquilo que estava ocorrendo, não era uma pessoa revoltada. Posteriormente evocaram o filho para saber como que ele estava ciente ou não do desencarne da mãe dele, porque ela faleceu logo depois que ele faleceu. E ele falou, sim, eu estou consciente, oro muito pela minha mãe, poderia ser mais feliz se a minha mãe estivesse em condições ainda terrena, na vida, porque eu poderia me aproximar muito mais vezes dela, mas como ela acabou escolhendo o caminho que não é o caminho correto de aproximar comigo, ela acabou se distanciando, e muito tempo, e mais do que eu esperava, vai ser o tempo de que eu vou poder encontrar com ela, me reconciliar com ela. Eu sofro, poderia estar melhor, mas ela sofre muito mais porque ela tirou a decisão de tirar a vida. Ela não teve fé em Deus, ela esqueceu de Deus e ela mergulhou, apesar de que a intenção era o amor que ela tinha por mim. Olha só a analogia dessa situação. Então, a gente tem que ter sempre o bom senso na balança para a gente poder conversar, para a gente poder entender qual é o nosso papel aqui. Os filhos, eles são nos dados como responsabilidade de cuidar, quer seja afetos do momento ou afetos do passado, ou quer seja um filho que não há afeto ou uma aglutinação no núcleo familiar. A responsabilidade é nossa desde o nascimento, desde a concepção, porque sempre nos é perguntado, nos é feito o convite se nós aceitamos. E se aceitamos, nós estamos condizente com essa responsabilidade. E não há, como o José Fernando fala, o acaso, né? Não há uma situação que não seja sem querer, por um acidente, não existe isso. Tudo é programado na lei divina, tudo tem a sua forma de expressar. Então, nós temos que entender que às vezes, muitas vezes, pelo livro do Evangelho, eles falam também que algumas pessoas são colocadas na nossa família, são colocadas, olha só, e não combina nada com o perfil da família, sempre foram, assim, como se diz, isoladas, sempre apáticas ao sistema de confraternização da família. E muitas vezes esses espíritos nem pertencem ao grupo espiritual da família e nem ao grupo encarnado da família, mas são espíritos que são colocados para eles ter experiência da família, do carinho, da atenção, da denegação, da tolerância, da paciência. Para eles vai ser um espelho no futuro, quando eles também puderem formar a sua família. Todos os propósitos que Deus põe estão dentro daquilo que nós podemos fazer. E nós temos a obrigação de lembrar que é uma dádiva ser pai, mãe, e é uma dádiva também ser filho, principalmente, né?
porque existe ainda aqueles que são órfãos e que não têm o núcleo familiar, e o sofrimento muitas vezes destes é por não ter respeitado em vidas passadas ao pai e à mãe que tiveram. Então, eles praticamente vêm ao planeta, mas não têm essa condição de viver um núcleo de família, uma experiência de valorização e dada com certeza pela ingratidão do seu passado. Bom, eu gostaria de finalizar essa nossa palestra aí, a nossa estudo de hoje, nossas reflexões de hoje, né? Com o item 179 deste livro que eu iniciei, né? Que é o Vivendo o Evangelho ao Encontro de Deus. É bem curtinho, mas é muito didático. E o tema é o encontro de Deus, credor e devedor, tirano e oprimido, adversário e inimigo, opositor e rival, agressor e agredido, enganador e enganado, algoz e vítima, vencedor e vencido, traidor e traído, esperto e iludido, ofensor e ofendido, mentiroso e lesado, sedutor e seduzido, prepotente e humilhado. Através da reencarnação, essas relações de outros tempos reúnem-se na família consanguínea, gerando antipatias e conflitos, em permanente processo de reconciliação. Desafetos de ontem reencontram-se hoje na parentela corporal com o compromisso da renovação íntima, a fim de que no futuro, unidos pelo amor, na família espiritual, caminhem de mãos dadas ao encontro de Deus. Então encerramos essa primeira parte e daqui a pouco retornaremos com a segunda parte do nosso estudo, iniciando o prefácio da obra Paulo e Estevam. Até já.